no fundo. Amém? Glória a Deus. E Deus tem uma palavra para nós essa noite também. E eu quero convidar você a ficar em pé para aquilo que nós vamos estar lendo na palavra do Senhor. Vou estar lendo a sequência do texto que eu já tenho pregado 2 semanas em sequência, que é Romanos capítulo 8. Tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, vai falar conosco nessa noite. Romanos 8, eu quero ler do versículo 19 ao versículo 31. Vai ser uma palavra muito profunda, muito profunda. Nesse texto, eu nunca preguei essa palavra, nesse texto, com tanta profundidade quanto vai ser hoje. Eu vou precisar que você preste toda atenção. Eu quero convidar você a ler comigo, mas hoje eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva, porque ela deixa, é um texto que usa algumas palavras que não são tão usáveis no português de hoje, na versão Almeida. Então eu vou pegar na Bíblia Viva, que deixa um pouco mais claro o texto, que vai facilitar um pouco aí para a gente. Amém? Aleluia. Vamos ler lá então. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando o Senhor nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer, esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e Ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, Ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Amém? Aleluia, até ali. Aleluia, vamos orar. Pai querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo que teu Espírito de conhecimento, de sabedoria esteja sobre a tua igreja nessa noite, a revelação sobrenatural do teu Espírito venha sobre o coração de todos os crentes ansiosos, famintos pela tua palavra, pela tua presença, a fim de que esse pão, Senhor Deus, fresco, quentinho, que vem da tua presença, possa ser nesta noite, meu Senhor, saboreado por cada um dos teus filhos que esperam em ti. Seja assim a tua presença e bênção, e peço que esta palavra não apenas venha abastecer o nosso conhecimento, a nossa alma, o nosso coração, mas venha fazer um efeito, Senhor Deus, de cura, de libertação, Senhor Deus, no meio do teu povo, porque a tua palavra é poderosa e eficiente. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Podem se assentar, meus queridos.
Glória a Deus. Eu vou precisar de 10 voluntários. 10 voluntários, tá? 10. E já vou chamá-los à frente. Então, se você quer ser um dos voluntários, aí já vai pensando no seu coração aí, tá? Não vai fazer nada que seja, alguém vai passar vergonha, pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Mas deixa eu falar no começo aqui, explicar uma coisa. O texto está dizendo para nós aqui que a natureza está sofrendo por causa do pecado do homem. Então, tudo isso que nós vemos, as catástrofes que nós vemos no planeta, tanto a natureza animada como a inanimada. Animada é aquela que tem alma, aquela que tem sentimento, como os animais. Por exemplo, ânima, que é alma, animais, certo? A natureza animada. E a natureza inanimada, como as águas do planeta, as rochas, árvores e outras coisas, então também sofrem o efeito da decadência humana. O pecado, quando entrou na terra, ele começou a arruinar o plano, o ciclo que Deus havia planejado para a natureza. Então a natureza toda sofre a consequência do pecado do homem até hoje. E o pecado é tão devastador que ele vai além daquilo que você imagina. Quando você comete um pecado, você muitas vezes diz, eu pedi perdão para Jesus e tudo bem. Não, quando nós estamos pecando, nós estamos arruinando a natureza também. Nós estamos desequilibrando a justiça de Deus no universo. Nós estamos afetando toda a parte da criação daquilo que Deus fez. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi fundamental para sarar essa ferida enorme na história do homem, que é o pecado humano. E o texto está nos dizendo aqui, a respeito desse gemido da criação, e eu quero dizer aqui que o texto fala a respeito dos 3 gemidos. O gemido primeiro da criação, a criação geme, nós lemos aqui do versículo 19 ao versículo 22, diz o texto, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade ou à inutilidade de muitas coisas que não funcionam como deveria funcionar nesse sentido, não funcionam como deveria funcionar, não por sua vontade, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, da degradação, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então está falando aqui de novos céus, nova terra, quando a nova natureza que vai ser criada por Deus, no futuro, depois quando a igreja se manifestar em glória, não haverá mais todo esse sofrimento da natureza como sofre até hoje, e a morte, que é uma das causas principais. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto, a natureza está gemendo. Amém? Você tem dúvida que a natureza está gemendo? Existem muitos movimentos ecológicos hoje no mundo para tentar frear um pouco desse gemido da natureza. Isso é visível. Amém? Visível em todos os aspectos. O segundo gemido que nós vemos aqui, o versículo 23, que ele diz, e não só a natureza geme, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, que provamos do sabor, da gloriosa presença do Espírito de Deus, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Enquanto estamos vivendo aqui na terra, nós estamos gemendo pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelas coisas que nós fazemos de errado, pelas coisas que outros fazem de errado, e pelas coisas que a gente não fez de errado, mas sofre consequências também. Alguém tem dúvida disso? Por mais que se queira pintar, na teologia de muitas igrejas, um planeta saudável, com uma vida saudável, que você pode experimentar o melhor dessa terra, meus queridos, está corrompido. E por mais que se faça para organizar e melhorar as coisas, há uma corrupção, e o texto está deixando bem claro que nós, mesmo sendo filhos de Deus, está dizendo aqui que nós estamos acima da natureza da criação, e mesmo tendo a presença do Espírito Santo em nós, e mesmo tendo Jesus morrido pelos nossos pecados, nós ainda sofremos e vamos sofrer até o último dia da nossa vida com as consequências do pecado que entrou no mundo. Até aqui tudo bem?
Mas o terceiro gemido é que também não apenas a natureza geme, nós gememos também. Mas o texto está dizendo a partir do versículo 26, e da mesma forma também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está dizendo que quem mais sofre não é a natureza e não são os filhos de Deus. Quem mais sofre em toda essa situação é o Espírito de Deus, que está na presença da igreja, que está no corpo da igreja, vivendo a vida da igreja. Ele geme com gemidos inexprimíveis. É um gemido tão forte que é impossível se descrever, porque ele sente na pele nossa aquilo que nós estamos sentindo, e muitas vezes ele vê que nós estamos tomando rumos errados na nossa vida, e isso tudo, a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita sente ciúmes de nós. E que ciúmes é esse? Não é aquele ciúmes doentio de uma paixão desequilibrada. Os ciúmes que ele sente é porque ele nos ama e nos quer com ele, para ele, e muitas vezes ele vê que os nossos pecados, ele está nas nossas vidas, mas o pecado da igreja o machuca de certa forma, e ele geme com gemidos inexprimíveis, não apenas sentindo o que nós sentimos, ou até mais do que isso. A compreensão do Espírito de Deus é muito maior do que a nossa compreensão, mas também ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai transformar toda essa dor em intercessão diante do trono de Deus por nossas vidas. Então nós temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo, nosso advogado, e nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito de Deus, que está operando em nossas vidas aqui. Todo mundo sabe disso? Amém? Glória a Deus, aleluia. Até aqui foi fácil a mensagem, mas agora vai ser a parte mais difícil. Eu preciso de 10 voluntários, por favor, venham aqui à frente. 10 voluntários. Temos 5, falta mais 5. Vamos lá, irmãos. 8, falta mais 2. Você que não está apontando para o outro, você que está apontando, venha. Aleluia. 9, 10, 11. Pode vir, Fernando, pode vir. No exemplo que eu vou dar, cabe até mais de 10. Pode vir. Amém. Tudo isso é muito importante. Desses 3, eu quero separar esses 3 aqui. Amém? Venham aqui em cima, por favor. E eu vou pegar na sequência o Gabriel. Gabriel, vem aqui na direção desse corrimão, por favor. Deixa eu ver. Eu vou precisar que os 4 últimos fiquem ali mais perto da parede. Isso. A Miriam também. 5 últimos. Isso. E a dupla dos irmãos. Isso. Pode vir. Você pode vir um pouquinho mais para cá. Pode. Isso. E você fica um pouquinho lá perto do corrimão. Bem na direção do corrimão mesmo. Isso. Isso. 1 centímetro para cá. Eu vou dar uma folha para cada um de vocês. Não escrevam nada nela. Ó, uma folha para cada um de vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês 3 aqui vão fazer o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser o passado, você vai ser o presente e você vai ser o futuro. Amém? E vocês vão ser o grupo dos que foram salvos, que passaram a linha da chegada. Glória a Deus, amém? Vamos lá então, vamos ler o que Paulo escreve, como ele interpreta e ele explica aqui. Amém? Uma coisa que... Gabriel, vem um pouco mais para cá, por favor. Um pouquinho mais, isso. Agora, vocês 3, eu peço que venham aqui, ó. Eu pedi para vocês subirem aqui, mas depois vocês sobem aí, mas vem aqui por enquanto. Que nós vamos fazer um planejamento aqui.
O que acontece assim, o que o texto da Bíblia está explicando, Léo, você tem como colocar para a gente, o Léo deve estar em algum lugar aí, 1 Pedro 1, acho que é versículo 18. Veja o que o texto diz. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo seguinte. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo seguinte. Conhecido, aqui está o segredo, antes da criação do mundo. Quando diz mundo, no original está se referindo ao cosmos, o universo. Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então aqui, antes do passado, na eternidade, quando nada havia, não havia um átomo, não havia energia que existe no universo, nem matéria, não existia nada. Pai, Filho e Espírito Santo planejam a criação de todo o universo. É que Paulo está dizendo. E poderia citar também Efésios 1, versículo 6, que está falando também. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejam a criação do homem, e para criar o homem, eu quero que você imagine o seguinte: se você compra um peixinho e ele vem no saquinho, você vai ter que providenciar o que para ele? Um aquário. Você vai ter que pôr água compatível para que ele fique com vida. Se você colocar água da torneira, talvez ele morra, dependendo do peixe. Você vai ter que ver comidinha para ele. Você vai ter que ver alguma coisa para oxigenar a água para ele, algumas coisas assim. Amém? Deus, quando quis criar o homem, teve que fazer um aquário para ele. Esse aquário é o universo. Tudo que Deus cria, para criar o planeta Terra, Ele teve que criar toda a lei da física, toda a lei que rege toda a matéria e tudo que existe no cosmos teve que ser criada para que o homem fosse criado. Amém? Amém. E quando Deus planejou fazer o homem, o planejou para que ele tivesse inteligência, que ele tivesse livre-arbítrio, poder de imaginação, poder de fabricar coisas, de fazer coisas, e ele colocou uma faculdade tremenda dentro do coração, da alma de cada possível ser humano que ele criaria no futuro. E para ele fazer todas essas coisas, ele deveria criar todo o universo. Amém? Então estão os três aqui, fiquem como se fosse um círculo, vocês três. Vocês estão conversando e planejando. Pai, o Filho e o Espírito Santo não tinham o nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo na eternidade. Os três habitavam na luz inacessível que ninguém poderia ver, habitavam na eternidade, fora do tempo e do espaço, e eles não tinham o nome de Pai, Filho e Espírito Santo, e por convenção, conversando entre si, eles chegaram a um acordo de quem seria aquele que teria o nome de Pai como sendo a base da Trindade no céu. Quem deles seria o Filho, que seria o Messias, o remidor de toda a humanidade. E quem deles seria o Espírito Santo. Então isso foi convencionado entre eles, porque os três são um, têm o mesmo poder, a mesma eternidade. Os três têm as mesmas características de poder, mas são três pessoas. Os três juntos, deem as mãos, por favor, formam aquilo que se chama Deus. Amém? Mas em três pessoas. Agora, um de vocês, no caso vai ser o Fernando, vai fazer o papel do Messias. Então, antes do mundo ser formado, porque aqui, levanta esse papel, por favor. Aqui ia ser o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Aqui, antes de ser formado o princípio de todas as coisas, por favor, você olhando para a igreja agora, levante suas mãos em formato de cruz, Fernando,
levante sua mão assim em formato de cruz. Então, antes do mundo ser formado, da eternidade ser formada, foi estabelecido que o Cordeiro fosse morto antes da fundação do mundo. Está escrito na palavra do Senhor em vários textos diferentes. Então foi estabelecido que uma das pessoas da Trindade seria chamado de Messias, o prometido, o escolhido, viria entre os homens, que Deus formaria no futuro, e ali morreria pelos pecados de toda a humanidade, porque Deus já sabia que o homem pecaria se ele desse condições de livre-arbítrio e inteligência para o homem. Mas ele quis criar o homem mesmo assim, mesmo correndo o risco de se machucar quando criasse o homem. Como a Bíblia diz no livro de Gênesis, que quando o homem se perverteu, isso causou um rasgo no coração de Deus. Mesmo sabendo disso, ele quis criar o homem. E não me perguntem o porquê que Deus fez essas coisas, porque isso compete à mente de Deus, que está infinitamente acima de toda a nossa compreensão acerca das coisas. Amém? Aí, você vai fazer o papel do Pai Celestial, tá? E o meu Pai vai fazer o papel como se fosse o Espírito Santo. Aí, então, Deus vai criar todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando Deus criou os céus e a terra, disse Deus: haja luz. Então, vocês três, se dirigindo para a igreja, levante suas mãos e digam: haja luz. Haja luz. Isso. E a luz se fez. E aí, então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como que chocando o planeta Terra, como se fosse um ovo, trazendo luz e calor ao planeta para que viesse a vida. Até então, o planeta todo era encoberto em águas. Todos os continentes que hoje existem estavam submersos, não havia nada de luz até então. Tudo, o planeta Terra não deveria nem ser chamado planeta Terra sob essa ótica, mas planeta d'água, porque era um planeta submerso. Não se tinha nenhuma luz, tudo estava encoberto no abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e então foi que Deus começou a separar águas de águas, fazendo, em primeiro lugar, a luz, a primeira fonte de calor, e fazendo com que todas as coisas começassem a existir. Isso tudo foi feito no começo, mas o sol foi feito no quarto dia da criação, então não é a luz do sol que nós estamos falando. Deus raiou a sua luz, do nada ele fez todas as coisas acontecer. Então aqui nós temos... pode subir vocês três aqui, por favor. Então eu quero dizer o seguinte, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fora do tempo. Aqui está passado, presente e futuro. Cada um de vocês três aqui com as folhas, levantem as folhas, por favor, para que todo mundo veja. Então aqui está o passado. O passado é tudo aquilo que passou. O presente é uma linha fininha, é o segundo de vida que nós estamos vivendo agora. O segundo que passou já é passado. E o segundo que não chegou é futuro. Então a linha do tempo, meus queridos, que nós estamos vivendo no presente é um segundo. É apenas um segundo. Ela é fininha em relação ao passado e ela é totalmente fininha em relação ao futuro. Amém? O que Deus faz então? Deus faz uma coisa muito interessante. No texto aqui diz assim, apagou aqui? Pode continuar com a mão levantada aí. Isaías 57:15, põe para a gente, por favor, Léo. Olha o que está dizendo Deus. Diz assim, pois assim diz o alto e sublime. Esse versículo é muito bonito, eu vou pedir para vocês lerem comigo, amém? Porque tem gente que fala assim, eu não participei, pastor. Então você vai participar ajudando eu a ler também o texto, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Pois assim diz o alto e sublime, vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um alto mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Então, na versão Almeida, né, diz lá, assim diz o alto e sublime que habita na eternidade. Que habita na eternidade. A eternidade está fora da linha do tempo. E por estar fora da linha do tempo, acontece um negócio muito interessante.
Agora, vocês três, por favor, vocês são a divindade. Pelo menos nesse exemplo, venham aqui comigo, por favor. Vocês que estão fora da linha do tempo, vocês vão dar uma espiada e ver o rostinho de cada um. Pode chegar mais perto, vocês precisam ver de perto aí. Quem são as pessoas que passaram a linha de chegada lá no futuro? Eles vão ver quem são as pessoas que passaram a linha de chegada. Vão ver o rosto deles. Vocês vão conhecer eles. Então, meus queridos, Deus conheceu as pessoas que vão passar a linha da chegada antes do mundo ser criado. Olha que coisa que vai bugar a sua mente hoje. Você fala, como que pode ser isso? Porque Deus está fora da linha do tempo. Então, para Deus, o passado, o presente e o futuro, presente, passado e futuro, está na frente dele. Ele pode visitar qualquer uma dessas estações, qualquer uma dessas fases, inclusive ver os que estão no futuro. Como a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que João viu, que ao redor do trono havia um povo de todas as tribos, línguas e povos da terra, que estavam ao redor do trono, louvando aquele que habita sobre o trono e ao Cordeiro que se assenta sobre o trono. Estava o rosto de multidões e multidões que estavam lá, de todas as pessoas. Então Deus já viu essas coisas? Já. Ele já viu tudo isso. Amém? Vocês podem voltar para cá, por favor, vocês três. Agora acontece uma coisa muito interessante. Então, quem de vocês três mesmo que ia ser o filho? Você, né? Então agora você vai vir aqui, vai dar uns passinhos, vai chegar até o momento. Aí então Deus enviou o seu filho a este mundo. Os profetas haviam profetizado. Por que profetizaram? Porque Deus já conhecia o futuro. Então profetizou a vinda do seu filho. Então, pode ficar aqui no centro com os braços abertos, como Jesus tendo morrido numa cruz. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles a quem Deus conheceu, então ele foi lá no futuro e conheceu. Mas aí Deus falou assim, eles estão salvos lá, mas como que vai ser essa salvação? Deixa eu preparar o caminho para eles. Se não tem caminho, não tem como eles chegar lá. Então o que Deus fez? Aqueles que Deus conheceu, os predestinou. E o que é predestinação? É fazer um caminho. Ele fez o caminho da salvação. E a Bíblia não diz que João Batista veio para preparar o caminho do Senhor? Exatamente isso, preparar o caminho é uma predestinação. Destino é o caminho, e a predestinação é preparar o caminho. Fez um caminho, e preparou o caminho que se chama Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai Celestial se não for por Jesus. Até aqui todo mundo está entendendo, meus queridos? E a esses a quem ele conheceu, vamos ver o que o texto diz aqui, versículo 29, porque os que antes conheceu, os que antes de tudo ele conheceu lá no futuro, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então qual é o caminho que Deus planejou antes da eternidade, antes de haver planeta Terra, antes do cosmos? Aqui no início antes do início da criação, Deus planejou que os que fossem salvos e passassem a linha da chegada, deveriam ser conforme a imagem do seu Filho, que ele planejou. Então, é o que está dizendo o texto aqui. Ele planejou isso antes do mundo ser formado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus fosse o... Só que aqui tem uma coisa muito interessante, porque primeiro filho entre muitos irmãos coloca Jesus mais ou menos como se fosse, teoricamente, em pé de igualdade com toda a criação humana que ele fez, como o primeiro filho de muitos. Primeiro filho de muitos. Acontece que Jesus, ele recebe a natureza humana quando ele vem para a terra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e levou para o céu, para a glória, irmãos, a natureza humana para sempre. Para sempre. Então, o Pai e o Espírito Santo não podem ser vistos pela criação porque habitam numa luz inacessível aos olhos de qualquer criação. Tudo aquilo que se vê no céu é uma representação de Deus, mas a verdade mesmo ele não pode ser visto.
Porém, Jesus Cristo sai de lá da luz inacessível e vem habitar na luz acessível, visível a todos os homens, para que todos aqueles que olharem para Jesus vejam o Pai, conheçam o Pai através do Filho. Tudo aquilo que se pode saber do Pai Celestial é revelado através de Jesus. Você está entendendo? Qualquer compreensão que nós formos ter a respeito de Deus, de verdade, ela vem por conhecer Jesus. Não tem como conhecer o Pai Celestial se não conhecer Jesus. Até aqui tudo bem? Aleluia. Então nós temos o passado, o presente, o futuro e os salvos que estão já entrando na eternidade ali, futura. E o texto está dizendo que aquele que ele conheceu, o versículo está de trás para frente, vejam que ele primeiro foi lá e conheceu no futuro, então teve que preparar um caminho. Ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também fez o quê? Chamou. E como é o chamado de Deus? Vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ouçam a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De quem é o chamado nos dias atuais? É do Espírito Santo. Então ele planejou que aqueles que ele predestinou através de Jesus precisariam ser chamados através do Espírito Santo, ouvindo a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como os homens ali de Israel pereceram nas águas de Meribá no deserto, diz a palavra do Senhor. Não ignorem a voz do Espírito Santo, ouçam a sua voz, porque é por seu chamado que se concretiza o plano da salvação em nossas vidas, amém? E aqueles que ele predestinou, ele também os chamou. E aquele que ele chamou, aí veio uma coisa linda, porque o que acontece é que mesmo sendo chamados, ouvindo a voz do seu Espírito, nós não poderíamos entrar na presença de Deus por causa dos nossos pecados. Então Deus faz um fator muito lindo, interessante, que é a sua graça. Ele nos justificou. E através da justificação, ele sabia que o homem ia pecar, e diz, ele só pode entrar na glória, só podem chegar lá onde eu estou vendo aqueles rostos dos salvos, se eles forem justificados. E aquele que ele chamou, ele também fez o quê? Justificou. Justificou por sua cruz ali, isso é maravilhoso. E aquele que ele justificou, ele também? E aquele que ele justificou, ele também? Por que glorificou? Porque Paulo está falando do momento em que novos corpos, esses irmãos ali na eternidade, estarão vestidos de luz, vestidos da glória de Deus, vestidos de um novo corpo transformado. Ele os glorificou. Eles foram glorificados. Todo o plano da salvação se concretizou antes da fundação do mundo. Tudo isso é maravilhoso. Amém? Vocês podem tudo sentar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Até aqui todo mundo está entendendo? Aleluia. Tudo isso é maravilhoso. Nós vemos o que? O plano da salvação acontecendo hoje. Hoje, o plano da salvação, você faz parte de toda a história, daquilo que Deus estava planejando antes da fundação do mundo e se concretiza hoje na sua vida. Pergunta para quem está do seu lado: Deus te conheceu lá no futuro? O seu rosto estava lá? Aleluia. Tem alguém que diz assim: pastor, mas se o meu rosto não estiver lá? Meu querido, a salvação é uma aliança. Só não vai estar lá se você desistiu no plano da salvação ao longo do caminho. Daí você não vai estar lá. Mas se você for firme e fiel, a Bíblia diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que é a predestinação? É Deus preparar o caminho para que o homem trilhasse, porque o caminho não existia. Deus criou o caminho, predestinando o homem a ser conforme a imagem do seu Filho. E nós sermos o quê? Aleluia, irmãos de Jesus. Então, veja uma coisa linda,
que Deus planeja a família antes da existência do homem. Por quê? Porque Deus faz primeiro a sua família, sendo o pai, o filho e trazendo irmãos para dentro dessa casa. Agora, por que o diabo ataca tanto a família hoje? Por que todo esse movimento satanista, abortista, movimento socialista, comunista, está imperando no meio da nossa sociedade, meus queridos? Porque a família é um projeto de Deus, já no coração da triunidade de Deus antes da formação do mundo. E quando Deus faz o homem, o capacita para reproduzir, e ser uma coisa que os anjos não poderiam fazer. Os anjos não têm capacidade de reprodução. Aquilo que Deus criou nos anjos, criou para sempre. E eles não têm anjinho pequeno nascendo hoje, em maternidade celestial. Mas muitos casais daqui vão completar o plano de Deus tendo filhos. Eu vou falar de novo, muitos casais daqui vão completar o plano de Deus tendo filhos. De forma que os filhos são o quê? Aleluia, os filhos são o quê? Herança do Senhor. Aleluia, os filhos são herança do Senhor. E essa palavra que está vindo para a tua vida nessa noite, não é para dispersar o seu coração, mas para trazer entendimento. Eu quero que você entenda, meus queridos, que você vai estar cumprindo o propósito do Senhor, cada vez que você louva a Deus, que você adora o Senhor, que você tem um entendimento de que você foi chamado antes da fundação do mundo para ser glória de Deus no futuro, para ser glorificado, porque, creio eu, Deus viu o nosso rosto lá na eternidade, amém? E para isso não depende de nós, Ele nos predestinou, trazendo o seu Filho, morrendo pelos nossos pecados, nos justificou para então, a partir do arrebatamento da igreja, nós vamos receber um corpo transformado e vamos participar da glorificação da igreja. Aquele que Ele chamou e predestinou, aquele que Ele predestinou também chamou, e os justificou, e os glorificou. Quero ler mais um texto com vocês. Aleluia. Efésios capítulo 1 é maravilhoso, maravilhoso, meu Deus, é maravilhoso. Eu fico pensando nesse conhecimento que Deus deu para o apóstolo Paulo para transmitir essa palavra. Efésios 1, versículo 6, eu não lembro se é o 6 mesmo, mas vamos pegar a partir do versículo 3. Eu quero ler com vocês até o 6. Agora é outro livro, mas Paulo falando a mesma coisa. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diz assim: eu estou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já está sobre a tua cabeça, é o que diz o texto. Versículo seguinte diz o quê? Porque Deus nos escolheu nele, meu Deus, de novo esse texto, antes da criação do mundo. E Ele nos predestinou para o quê? Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Percebam que toda vez que usa a palavra predestinação, não é que Deus escolheu o Joãozinho, escolheu a Mariazinha e não escolheu o fulano e a ciclana. Não é nesse sentido. Todo o texto que nós estamos lendo sobre predestinação é Deus fez o caminho para que o homem andasse nele, porque não tinha caminho antes. Amém? Adiantaria você ter um carro super chique se não tivesse pista para você andar, se não tivesse ruas na cidade? Você ia fazer o que com o carro? Algumas pessoas já pensaram nisso. E se um carro de hoje fosse parar naquela época de Jesus? Tá, ia andar aonde lá?
né? Ia fazer o quê? Nas ruas de paralelepípedo, talvez até conseguisse andar mas não ia muito longe, não ia fazer muita coisa, não tinha muita pista. Ainda na época do Império Romano ainda tinha. Mas se você for antes da época do Império Romano, que foi o que mais fez pistas, ruas, ao longo da história, que eles não tinham muita rua, era tudo planejado para andar a cavalo. Então não adianta nada você ter um carro de luxo e parar naquela fase onde não existiria posto de gasolina e não existiria ruas para andar. Junto com a invenção do carro tiveram que fazer ruas, tiveram que dividir as coisas. Antes era uma bagunça, questão de casa, chácara, onde que era um lugar do outro. As pessoas andavam a pé e a cavalo, então não tinha necessidade de fazer ruas espaçosas. Mas com a vinda dos veículos tiveram que fazer ruas, tiveram que planejar as coisas, porque a predestinação do carro é rua da cidade. Os carros andam pelas ruas da cidade, os carros não atravessam casas, não atravessam prédios, eles andam pelas ruas. Aleluia! E Deus também planejou o nosso caminho, diz o texto, que Ele nos predestinou, fez o caminho para nós, e o caminho que Deus fez não é para que você faça a sua vontade, mas é para que nós sejamos, o quê? Filhos adotados por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, o propósito bom da sua vontade, antes da fundação do mundo. Para o quê? Deus nos fez para o quê? Deus nos fez para o quê? Irmãos, nossa, está chegando tão baixinho que parece um mosquitinho zumbindo aqui no meu ouvido. Eu acho que quando um time ganha, teve um time aí que ganhou essa semana aqui, alguma coisa, as pessoas gritavam, soltavam rojão, fazia festa, tudo. O que nós estamos falando aqui é muito mais do que um prêmio que alguém possa ter. E eu estou falando, parece que vocês estão com medo de fazer. Deus nos fez com que finalidade? Deus nos fez para louvor da sua graça, aleluia, a qual nos deu graciosamente, sem nós pagarmos nenhum preço por isso, por meio do amado. Quem é esse amado? É Jesus Cristo. Paulo dizendo aqui agora que nós recebemos antes da fundação do mundo o planejamento de que quando Deus fizesse o homem ele pecaria, mas no final das contas, depois, o final do filme de tudo é que nós fôssemos o quê? Salvos, justificados, glorificados para louvor da sua glória. Cabe alguma outra coisa menor do que isso para você como filho de Deus? Olhe agora para quem está do seu lado e diga assim: Deus te chamou antes da fundação do universo para que você fosse louvor da glória dele. É isso. Se o maligno chegar e disser para você que você não é digno, se ele disser para você que você não presta, se ele disser para você que você não vai chegar lá, meus queridos, pisa os conselhos e as palavras do diabo sobre os seus pés, mas ouça a voz do Espírito que te guia nos dias de hoje, dizendo: eu te chamei como filho para louvor da minha glória. Agora o versículo último que nós lemos, Paulo agora, emocionado, talvez em êxtase espiritual, ele faz uma pergunta: se Deus, com toda a sua glória, com todo o seu conhecimento, com toda a sua santidade, quis assim, e nos chamou para isso, o que nós podemos dizer acerca de todas essas coisas, diz Paulo, que eu acabei de explicar para vocês? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E onde está o diabo no meio dessa historinha? Ele está reduzido a uma figura que tentou e tentou e tentou.
mas não conseguiu aplacar o brilho dos santos que passaram a linha da chegada. Não conseguiu aplacar a glória de Deus que seria revelado nele no final dos tempos. Porque olha, durante o filme da nossa vida, podemos estar passando alguns momentos de história de terror, mas Deus conhece e nos faz conhecer o final do filme, meus queridos. Ele já assistiu o último capítulo do filme, e Ele já disse isso daí, que no final, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e que a igreja vai governar e brilhar com Cristo para sempre. Será que você pode dizer isso? As aflições do tempo presente, será que você pode dizer isso para os seus problemas de hoje? Que aquilo que você está passando nessa vida e a situação que você está trilhando hoje não são para se comparar com a glória que em nós será revelada? Será que você pode dizer às aflições do seu coração que o que você está passando hoje não tem comparação com aquilo que vai acontecer no futuro, que Deus já disse qual será o final do filme? Será que você pode dizer para a ansiedade do seu coração, com o que comeremos, ou o que vestiremos, ou como será o dia de amanhã, que não importa como serão essas coisas, porque no final das contas nós vamos herdar a vida eterna com Deus, a qual Ele planejou antes da fundação do mundo? Aleluia! Meus queridos, quando eu vou dizer para vocês, por que Paulo foi açoitado, foi aprisionado, e aconteceu tudo o que aconteceu com ele sofreu como dificilmente algum outro irmão ia sofrer na geração dele, mas ele não arredava o pé, ele não voltava atrás, porque ele enxergava a linha da chegada. O crente que está olhando para os seus pés de cabeça baixa hoje perde o ânimo, mas aquele que está olhando para as promessas de Deus, para além da linha da chegada, ele vai reter força da onde não tem, ele vai conseguir força da onde não tem, porque parte da força vem do Espírito Santo, e parte da força vem do ânimo, de onde os seus olhos estão apontados. Se os seus olhos estão apontados para o chão, você vai perder o seu vigor, você vai perder a sua força, mas se seus olhos estiverem apontados para a eternidade, para o plano de Deus, para o trono de Cristo, você sabe, aleluia, que ainda que você hoje esteja cansado, mas você vai subir como águias e vai voar bem alto, aleluia, no poder do Espírito Santo, vai correr e não vai se cansar, porque os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, não se cansarão, diz a palavra do Senhor. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde eles estão apontados? Onde eles estiverem apontados, vai ser os segredos da sua vitória ou da sua derrota. Uma das maiores estratégias do diabo, meus queridos, não levantar o Império Romano contra você, para te jogar no Coliseu. Uma das maiores estratégias do diabo é fazer os seus olhos desviarem de Jesus, é só isso. Porque o sucesso do crente está em olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Desviou os olhos de Jesus, você começa a naufragar, começa a afundar, começa a perder o ânimo. O maligno quer tirar a sua atenção. Nunca houve tanta distração como nos dias atuais. Você tem distração para todos os tipos de coisa, distração para o que você imaginar. A maior oferta do diabo hoje são as inúmeras distrações. Por quê? Porque se você, de repente, deixar de buscar a presença do Senhor e se distrair com outras coisas, quando você percebe, você está se distanciando do Senhor. Por que uma ovelha se desgarra? Porque ela para de olhar para o pastor. Ela começa a olhar para a graminha. Ah, tem uma outra graminha mais verdinha ali. Ah, tem uma florzinha ali. E tem outra graminha. E ela vai indo de cabeça baixa, só olhando de graminha em graminha. A hora que ela vê, ela está longe. Ela se perdeu porque ela quis? Não, ela se distraiu. Amém? Quem será contra nós? Há tanta preocupação da igreja hoje, de leis sendo mudadas, das trevas avançando sobre a sociedade. Se você ficar olhando muito isso, você vai ficar doente, ansioso. Mas se você colocar os seus olhos, não que o crente não tenha que saber das coisas que estão acontecendo, tem que saber sim. Mas espiritualmente e emocionalmente, meus queridos, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele
tem cuidado de nós. Você tem ansiedade aí? Pode lançar sobre Deus nessa noite? Tem alguma ansiedade aí no seu coração? Você pode lançar sobre Ele nessa noite. Tudo isso que eu disse para você, meus queridos, tem uma porta para entrar, e essa porta se chama Jesus. Tudo isso que eu preguei não vai ter nenhuma utilidade na sua vida se você for para o inferno. Se você resolver amar mais a sua vida hoje, se distanciar do Senhor e não querer fazer uma aliança com Jesus, seguir a sua vontade. A essência de tudo que foi pregado hoje é que vivamos com o Senhor, nos apeguemos a Ele e obedeçamos como Senhor das nossas vidas. Eu quero orar com você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração, porque você vai fazer uma oração, convidando Jesus para entrar na sua vida e ser Senhor da sua vida. Se você não fez isso ainda, você pode fazer nessa noite. O Senhor vai te ouvir? Sim, com certeza. Pai querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus, juntamente com qualquer pessoa que esteja nesse lugar, que decida nessa noite abrir sua vida para que o Senhor Jesus entre e faça morada. Quero pedir, meu Senhor, que a qualquer desses que desejam hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se sentem distantes do Senhor e querem se reconciliar contigo, eu sei que há um poder do teu Espírito pairando sobre a tua igreja nessa noite, gerando filhos nessa noite para a sua família celestial, gerando pessoas, Senhor Deus, que sejam perdoadas, justificadas em Cristo, e comecem a andar pela fé naquilo que Deus preparou e planejou antes da fundação do mundo, para aqueles que creem no teu Filho. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.